Sejam bem-vindos a mais esse podcast. A gente já falou muito sobre Joseph Smith Jr. Quem é Joseph Smith Jr.? Ele é o fundador da Igreja Mórmon, lá atrás. Ele alegou que ele teve uma visão, que viu Deus e Jesus Cristo, que chamou ele para restaurar tudo da igreja primitiva quando Cristo estava na Terra. Ele ia restaurar isso de novo. E nessa visão chamou ele para ser o profeta, então ele ia ser o primeiro profeta depois daquela época primitiva de Cristo. E dali para frente, né, veio o livro de Mórmon, que ele falou que achou umas placas que um anjo indicou e muitas outras coisas. Um fato que a gente sempre fala, e as pessoas sempre falam assim, você fica sempre batendo nessa tecla, né? Sempre batendo nessa tecla, é a poligamia. Joseph Smith Jr., o profeta, primeiro profeta da Igreja Mórmon, conhecido assim, ele praticou a poligamia. Quando a gente conta a história real, que não é ensinada nos canais oficiais da igreja, que fala, não, foi um mandamento de Deus, e muitas vezes, na verdade, já até ouvi das duas versões, não, as outras esposas plurais dele, ele nem tinha relações, era só com Emma, né, que era oficial, né? E aí? Era só para cuidar delas, porque Deus mandava. Vocês acham, né? Uhum. Tem outras versões que já falam assim, não, ele não tinha relacionamento íntimo com todas. Aí a gente fala como começou tudo isso, as pessoas falam, não pode ser verdade, é que ninguém procura. No link, nos links que eu deixo na descrição no YouTube tem uma porrada de informações, inclusive um livro do Alex Bean, pode procurar que está na descrição, é que tem que querer ler, né? Agora, se você... não é verdade, mas também não quer comprovar, então sinto muito, mas eu não posso fazer nada. A preguiça pode não ser um aliado para você nesse momento, se você realmente quiser testificar essas coisas. Mas a gente vai falar sobre isso hoje um pouquinho, né? Estão ouvindo os cachorrinhos aí? Aqueles que me acompanham de vez em quando aqui, né? Para eu não falar sozinho. Mas tudo bem, eles ficam aí de fundo, tá? Mas Joseph Smith Jr., quando ele começou a poligamia... A história, a grosso modo, eu já falei aqui, a Vânia já falou, um monte de gente já falou. E ele estava lá, né? Tinha uma moça que ele ficou com ela no celeiro, sem a Emma Smith, né? Que era a esposa dele, sem ela estar lá presente, ela tinha saído e ele estava com ela no celeiro, até que a Emma, um certo dia, pegou ele com ela, no celeiro, com essa moça. Se eu não me engano, chama a Fanny Alger, se eu estiver enganado aqui, tá? É muitos nomes as esposas, às vezes eu não lembro. E a poligamia, ela começou com uma desculpa. Imagina esse cenário, né? A Emma sai, a esposa dele volta e pega ele no celeiro lá, com a boca na botija, né? Como fala. Mas aí, quando eu falo que a poligamia com o Joseph Smith começou com uma desculpa, foi desse jeito. Ela ficou brava, deu um maior problema ali, e ele falou, e agora? E ele já era como profeta estabilizado, né? Porque ele tinha já esse nome, já tinha tido a primeira visão, né? Já estava ali com seguidores. E o que ele pensou? Peraí, não pode ser, eu preciso colocar alguma coisa aí para poder a minha esposa não ficar mais brava comigo, ou pelo menos aceitar. Tô contando aqui tudo de um jeito mais rápido, tá? Resumido. Aí ele falou, vou falar que foi Deus que mandou, cara. Sou profeta, por que não? Aí ele pediu ajuda de mais um lá para ajudar a convencer ela, que eu esqueci o nome agora. E foi muito difícil. Diz até que nos registros que não foi fácil convencer a Emma, esposa dele, que isso veio de Deus. Até que ele acabou juntando o útil ao agradável para ele, né? Ele falou assim, beleza, a Emma já aceitando, difícil, mas aceitou a esposa dele, então, tem aquela ali também, tá? Tem aquela ali também. E como ele usava Deus para as coisas, as pessoas tinham um receio de serem julgadas por Deus.
Por isso que ele fez isso até com mulheres casadas com maridos vivos. Ele acabou com famílias, destruiu famílias para poder pegar a mulher para ele. Eu sei que quando um membro da igreja me ouve, né, falar isso, fica triste, bravo. Eu não queria que você ficasse triste ou bravo. Eu estou falando os relatos que existem. Acabei de começar aqui falando de um livro, por exemplo, do Alex Bean. Se eu não me engano, chama American Crucifixion. Está na descrição, entre outros materiais que estão ali, que falam sobre isso, na descrição do YouTube, tá? Que você está no Apple Podcast, aí, Spotify, você vai ter que ir no YouTube para poder ver os links. Ou o nome dos livros, né? Mas dá uma olhada, não custa nada. Sabe aquelas perguntas que fazem para você na igreja, seus líderes? Você tá vendo coisas que não são oficiais da igreja? Pô, você vai ter que quebrar essa regra para poder saber, cara. Juro pra você. Eu não posso pegar nenhum material, nem se for de historiadores, doutores em pesquisas de época, tal, na época de Joseph Smith. Nem isso pode, se você seguir a risca. Pô, você vai ter que quebrar pelo menos a regra de procurar materiais, né, de estudiosos. Aí você consegue saber essas coisas que a gente fala aqui. Por isso que eu não queria que membros da igreja ouvissem. Caramba, olha lá, o cara só inventando. Peraí, inventando porque você ainda não foi atrás. Eu tive que perder, né, um tempo grande para poder ir atrás dessas coisas aí. Ainda faço até hoje. Então, sinto muito, mas como eu falei, a preguiça não vai ser uma aliada para você descobrir essas coisas, né? Mas Joseph Smith é isso. Começou com uma desculpa. Muitos perguntam do caráter de Joseph Smith, a gente já falou aqui. Não quero ficar denegrindo só ele. Apesar que é difícil achar uma coisa. Me falaram para tentar procurar uma qualidade nele uma vez. Eu falei, então ele é um bom enrolador. É uma boa qualidade, né? Boa para ele, né? Ele é uma pessoa que enrolava bem as pessoas. E as pessoas falavam, né, nos registros, que ele era uma pessoa muito convincente. Ele chegava lá com aquele 7-1, aquele papo, e ainda colocava Deus. Quem queria contra essas coisas que ele falaria, não é verdade? Olha o cachorrinho junto comigo, quem tá ouvindo? Se você ouvir um cachorrinho, comenta aí, tá no YouTube? Eu ouvi o cachorrinho no fundo. Olha lá, ó. Olha lá o cachorrinho. Mas é isso, eu queria falar a respeito disso, né? Joseph Smith, ele não foi uma boa pessoa relacionada de exemplo familiar, como pregam na igreja nos canais oficiais. Existe um filme da igreja que foi produzido pela igreja para retratar Joseph Smith. E fala ele todo feliz com Emma, ajudando ela nos afazeres de casa. Mas nos registros, até fala sobre isso no livro que a mãe de Joseph Smith escreveu depois que ele morreu, a Lucy Mack Smith. Ela falou, né, tem lá nos registros, que a Emma, ela não suportava esse lance da poligamia. Ela tentava engolir goela abaixo porque ela gostava dele. Ela gostava de Joseph Smith, assim, ela tinha uma grande afeição por ele como homem, esposo dela. A gente até pode dizer, né, a gente estava brincando um dia conversando, que ela era uma mulher super apaixonada por ele. Pô, ele vai lá, tira ela da família dela para casar com ela. Aí depois ele se torna, entre aspas, um profeta, falando que viu Deus, Jesus Cristo, começa a pegar várias mulheres falando que Deus comandou. Imagina como foi a cabeça da Emma. A gente tem que, às vezes, usar uma empatia com Emma para tentar entender o que aconteceu e como que ela suportava isso. Mas é isso, né? O caráter dele é o que a gente já sabe. Tem uma coisa boa dele? Tem. Ele é um bom enrolador. Na verdade, um muito bom mesmo. Aí ele, é o que eu falei, juntou o poder de, entre aspas, Deus, e já começou a jogar tudo que ele conseguia. Pô, quem que não vai querer alguém que, entre aspas, se diz um profeta e que fala que algo de Deus está caindo sobre mim se eu não fizer algo? A pessoa vai fazer. A pessoa vai fazer. É importante a gente falar sobre essas coisas. Algumas pessoas mandaram mensagem no Instagram pedindo para que eu falasse mais sobre Joseph Smith. Eu queria falar para você que está chegando novo no podcast, para ouvir sobre Joseph Smith, procura nos primeiros podcasts. É que esse eu quis dar uma recapitulada sobre a poligamia, para a gente entender um pouquinho, né, como começou essa história. Mas se você for atrás, fala sobre a primeira visão, as várias versões, tradução do livro, os podcasts lá de trás. Dá uma olhadinha, tá? A gente tem assuntos novos para trazer para cá, e a história, essas coisas da igreja,
estão muito bem explicadas lá atrás, tá? Pode ver vídeos da Vânia também, que ela fala muito sobre isso. Mas Joseph Smith é esse cara aí. É o cara que diz que foi chamado como profeta por Deus e Jesus Cristo, né? Essa é uma das versões, né? Tem outras versões dessa visão dele. E é isso. Aí traduziu um livro que falou que foi por placas. Depois a gente viu que é um plágio do Visão dos Hebreus, um livro aí antigo. Depois a gente viu também muitas outras contradições. Poligamia, que foi uma das principais características da Igreja Mórmon fundada por Joseph Smith lá atrás. A gente já falou sobre preconceitos, falando sobre o banco, falando um monte de coisa aí. As pessoas falam assim, não, Joseph Smith não queria poder, ele só queria louvar a Deus. Sabia que eu já ouvi isso? Joseph Smith não queria poder nenhum, ele só queria louvar a Deus. Será que essas pessoas que falam isso não lembram que quando ele foi assassinado na cadeia, ele estava como candidato à presidência dos Estados Unidos, é que ele desistiu, parece que no começo, ou alguma coisa assim. Mas no final da vida dele, ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Não queria poder dos homens? O que vocês acham? Ah, mas ele sempre foi uma pessoa correta, sempre cumpria as leis. Você sabe como ele foi assassinado? Porque estava preso na cadeia, como um criminoso. Dói ouvir isso, quem é membro da igreja? Dói, porque eu não gostava de ouvir essas coisas, mas se eu pelo menos tivesse um botãozinho para apertar na cabeça e falar assim, ó, o botãozinho de ouvir a verdade sem questionar ou desapaixonadamente, eu iria ouvir essas coisas. É que a gente enquanto a gente é membro da igreja, eu entendo isso, a gente ouve essas coisas igual eu tô falando agora, se a gente é membro, a gente ouve com o coração muito apaixonado pela igreja. Mas se você ouvir com o coração desapaixonado, você vai saber. Você vai conseguir fazer um julgamento melhor. Meu objetivo não é te tirar da igreja, não é com que você acredita nessas coisas que eu falo aqui. É que tem gente que precisa ouvir essas coisas. Se eu puder dar só uma forcinha de qualquer forma, ou pelo menos para a pessoa falar assim, olha, falou uma palavrinha naqueles 12, 13 minutos que ele falou ali que me ajudou. Tá bom. O ideal é você pesquisar por você mesmo. Não acredite no Paulo Gonçalves do Mormon. Pesquise por você mesmo. Aí você tira suas conclusões. Para mim, o que eu já estudei e já aprendi por mim mesmo, me basta. Ok? Obrigado por ouvir este podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.